Boa noite, viajante. Eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O dia se despedia devagar, como se não quisesse ir embora. O sol, cansado, afundava lentamente no horizonte, espalhando tons quentes pelo céu, laranja, dourado, rosa pálido, que se misturavam às nuvens finas, quase transparentes. A luz refletia no mar, criando um caminho brilhante sobre a água, como se convidasse alguém a caminhar até onde o céu encontra o oceano. A praia estava silenciosa. Não um silêncio vazio, mas um silêncio vivo, preenchido pelo som constante das ondas quebrando na areia. Cada onda chegava, suspirava e recuava, deixando para trás uma espuma branca que logo desaparecia. O vento soprava leve, trazendo o cheiro salgado do mar e o frescor da noite que começava a se aproximar. Mais adiante, entre as dunas cobertas por capim baixo, havia uma pequena cabana de madeira. Simples, antiga, marcada pelo tempo e pelo vento, mas firme. As tábuas rangiam suavemente quando o vento passava, como se a casa respirasse junto com o ambiente. As janelas estavam abertas, cortinas claras balançavam devagar, deixando a luz do entardecer entrar sem pressa. Dentro da cabana, tudo parecia ter sido colocado ali com intenção de tranquilidade. Uma rede pendurada no canto se movia levemente, mesmo sem ninguém nela. Uma mesa pequena sustentava uma caneca de chá, ainda quente, soltando um vapor discreto que se perdia no ar. Havia livros empilhados de forma desorganizada, conchas espalhadas como lembranças de dias antigos e uma lamparina apagada, aguardando a chegada da noite. Do lado de fora, a areia guardava marcas de passos, alguns indo em direção ao mar, outros voltando para a cabana. Nenhum deles permanecia por muito tempo. A maré subia aos poucos, apagando cada pegada com delicadeza, como se o oceano quisesse lembrar que tudo ali era passageiro. Ainda assim, não havia tristeza nisso, apenas aceitação. As gaivotas cruzavam o céu em silêncio, pousando mais longe, próximas às pedras que surgiam quando a maré baixava. O som de suas asas se misturava ao vento, criando uma melodia simples, natural, quase hipnótica. O tempo parecia desacelerar naquele lugar, como se os minutos se alongassem e os pensamentos se tornassem mais leves. Quem chegava àquela praia sentia algo mudar por dentro. O peso nos ombros diminuía. A respiração ficava mais profunda, mais consciente. Problemas que antes pareciam grandes demais agora pareciam distantes, pequenos, quase irrelevantes diante da imensidão do mar. Era um lugar onde ninguém precisava provar nada, onde não existiam expectativas, relógios ou pressa. Apenas o agora. Apenas o som do mundo em seu ritmo mais calmo. À medida que o céu escurecia e as primeiras estrelas começavam a surgir, uma sensação de paz se espalhava pelo ambiente. Não era algo que se via, era algo que se sentia. Uma tranquilidade que envolvia tudo, como um abraço silencioso. E enquanto a noite tomava seu lugar com suavidade, ficava claro que aquela praia não era apenas um cenário. Ela era um refúgio, um ponto de descanso para a mente e para o coração. E esta era apenas a calmaria antes de algo ainda mais profundo começar. A noite se instalava com cuidado, como se tivesse medo de perturbar a paz daquele lugar. O céu, agora mais escuro, guardava estrelas tímidas que surgiam aos poucos, uma a uma, refletindo-se no mar como pequenos pontos de luz trêmulos. A lua ainda não havia subido por completo, mas sua presença já era sentida na claridade suave que começava a tocar a superfície da água. O mar mudava de som durante a noite. As ondas pareciam mais lentas, mais profundas, como se também estivessem descansando. Cada movimento da maré criava um ritmo constante, quase meditativo, embalando o ar ao redor. O vento esfriava levemente,
trazendo consigo o cheiro úmido da areia e o frescor salgado que fazia a pele arrepiar de maneira confortável. Na cabana, uma luz amarelada se acendeu. A lamparina, agora desperta, iluminava o interior com sombras suaves que dançavam nas paredes de madeira. A chama era pequena, mas suficiente para aquecer o ambiente e criar uma sensação de abrigo. A rede balançava devagar, rangendo quase imperceptivelmente, acompanhando o compasso do vento do lado de fora. Do lado de fora, a praia parecia ainda mais ampla sob a noite. Sem o brilho do sol, o horizonte se tornava um mistério silencioso, onde céu e mar se misturavam. A areia, fria sob os pés, guardava o calor do dia, oferecendo um contraste reconfortante. O som distante de uma coruja ecoava entre as dunas, adicionando mais uma camada de tranquilidade à noite. Dentro da cabana, o chá já havia esfriado, mas ainda exalava um aroma suave de ervas. Os livros permaneciam intocados, como se estivessem ali apenas para lembrar que o conhecimento também pode descansar. Sobre a mesa, conchas refletiam a luz da lamparina, criando pequenos brilhos irregulares, como estrelas presas à madeira. Era naquele momento, quando tudo parecia em equilíbrio, que pensamentos mais profundos surgiam. Não pensamentos inquietos, mas reflexões calmas, quase flutuantes. Memórias antigas vinham à tona sem peso, lembranças suaves, como fotos antigas encontradas por acaso. Aquele lugar parecia convidar à introspecção, sem exigir respostas. O tempo seguia diferente ali. Minutos passavam sem serem notados. Não havia relógios marcando horas, apenas o som da maré subindo e descendo, lembrando que tudo acontece no seu próprio ritmo. O mundo lá fora, distante, parecia não existir naquele instante. Quando a lua finalmente surgiu por completo, iluminando a praia com um brilho prateado, a paisagem se transformou. O mar cintilava, as dunas ganhavam contornos suaves e a cabana parecia ainda mais acolhedora, como se fosse parte viva da noite. Era impossível não sentir que aquele lugar guardava algo especial. Não um segredo oculto, mas uma presença silenciosa, uma sensação de pertencimento. Como se a praia reconhecesse quem estava ali e oferecesse, sem palavras, um descanso merecido. E enquanto a lua subia lentamente no céu, ficava claro que aquela noite não era apenas mais uma. Ela marcava o início de uma conexão mais profunda, entre o silêncio, o mar e aquilo que despertava suavemente dentro do coração. A noite se instalava com cuidado, como se tivesse medo de perturbar a paz daquele lugar. O céu, agora mais escuro, guardava estrelas tímidas que surgiam aos poucos, uma a uma, refletindo-se no mar como pequenos pontos de luz trêmulos. A lua ainda não havia subido por completo, mas sua presença já era sentida na claridade suave que começava a tocar a superfície da água. O mar mudava de som durante a noite. As ondas pareciam mais lentas, mais profundas, como se também estivessem descansando. Cada movimento da maré criava um ritmo constante, quase meditativo, embalando o ar ao redor. O vento esfriava levemente, trazendo consigo o cheiro úmido da areia e o frescor salgado que fazia a pele arrepiar de maneira confortável. Na cabana, uma luz amarelada se acendeu. A lamparina, agora desperta, iluminava o interior com sombras suaves que dançavam nas paredes de madeira. A chama era pequena, mas suficiente para aquecer o ambiente e criar uma sensação de abrigo. A rede balançava devagar, rangendo quase imperceptivelmente, acompanhando o compasso do vento do lado de fora. Do lado de fora, a praia parecia ainda mais ampla sob a noite. Sem o brilho do sol, o horizonte se tornava um mistério silencioso, onde céu e mar se misturavam. A areia, fria sob os pés, guardava o calor do dia, oferecendo um contraste reconfortante. O som distante de uma coruja ecoava entre as dunas, adicionando mais uma camada de tranquilidade à noite. Dentro da cabana, o chá já havia esfriado, mas ainda exalava um aroma suave de ervas.
Os livros permaneciam intocados, como se estivessem ali apenas para lembrar que o conhecimento também pode descansar. Sobre a mesa, conchas refletiam a luz da lamparina, criando pequenos brilhos irregulares, como estrelas presas à madeira. Era naquele momento, quando tudo parecia em equilíbrio, que pensamentos mais profundos surgiam. Não pensamentos inquietos, mas reflexões calmas, quase flutuantes. Memórias antigas vinham à tona sem peso, lembranças suaves, como fotos antigas encontradas por acaso. Aquele lugar parecia convidar à introspecção, sem exigir respostas. O tempo seguia diferente ali. Minutos passavam sem serem notados. Não havia relógios marcando horas, apenas o som da maré subindo e descendo, lembrando que tudo acontece no seu próprio ritmo. O mundo lá fora, distante, parecia não existir naquele instante. Quando a lua finalmente surgiu por completo, iluminando a praia com um brilho prateado, a paisagem se transformou. O mar cintilava, as dunas ganhavam contornos suaves e a cabana parecia ainda mais acolhedora, como se fosse parte viva da noite. Era impossível não sentir que aquele lugar guardava algo especial. Não um segredo oculto, mas uma presença silenciosa, uma sensação de pertencimento. Como se a praia reconhecesse quem estava ali e oferecesse, sem palavras, um descanso merecido. E enquanto a lua subia lentamente no céu, ficava claro que aquela noite não era apenas mais uma. Ela marcava o início de uma conexão mais profunda, entre o silêncio, o mar e aquilo que despertava suavemente dentro do coração. A madrugada parecia se alongar de propósito, como se o tempo tivesse decidido desacelerar ainda mais. O céu não tinha pressa alguma de clarear por completo. Ele se transformava aos poucos, camada por camada, misturando tons profundos de azul com nuances acinzentadas que surgiam suavemente no horizonte distante. As estrelas permaneciam ali, mas agora mais silenciosas. Não brilhavam com a mesma intensidade de antes, como se estivessem cansadas depois de uma longa vigília. Algumas piscavam uma última vez antes de desaparecer, enquanto outras pareciam aceitar o fim da noite sem resistência. A lua, já baixa, observava tudo com serenidade, seu brilho pálido tocando o mar como um sussurro de despedida. O oceano seguia atento a cada mudança do céu. As ondas vinham longas e espaçadas, carregando um som profundo, grave, quase hipnótico. Não havia impacto, não havia força desnecessária, apenas um ir e vir constante, como uma respiração antiga que nunca se interrompe. O ar da madrugada envolvia tudo com delicadeza. Era frio, mas não agressivo. Um frio limpo, que despertava o corpo sem exigir esforço. Cada inspiração parecia mais lenta, mais consciente. O peito se expandia com calma, e ao soltar o ar, qualquer tensão restante parecia se dissolver no ambiente. A cabana permanecia imóvel, silenciosa, como se estivesse em total harmonia com aquele momento de transição. A lamparina continuava apagada, descansando depois de iluminar a noite. A luz natural começava a entrar pelas janelas abertas, revelando lentamente os detalhes do interior. Os veios da madeira, pequenas imperfeições nas paredes, marcas do tempo que não diminuíam sua beleza, apenas a tornavam mais verdadeira. A rede pendurada parecia guardar memórias de descanso profundo. Mesmo vazia, transmitia uma sensação de conforto, como se tivesse absorvido o ritmo calmo da noite. A mesa simples permanecia intacta, com a caneca vazia e as conchas imóveis, refletindo discretamente o céu que clareava. Nada precisava ser tocado, nada precisava ser ajustado. Do lado de fora, a maré atingia seu ponto mais alto com extrema suavidade. A água avançava até regiões raramente alcançadas, aproximando-se das dunas com respeito. A espuma se espalhava lentamente pela areia, formando desenhos delicados que duravam apenas alguns instantes antes de desaparecer. Cada forma criada era única. Cada forma aceita seu fim sem resistência. O silêncio da madrugada era profundo, mas nunca vazio.
Ele carregava sons quase invisíveis. O leve roçar do vento na vegetação, o estalo distante de galhos secos, o murmúrio baixo da água encontrando pedras escondidas sob a superfície. Sons que só existiam para quem estivesse disposto a ouvir com atenção. Nesse estado, o tempo deixava de ter significado. Não havia minutos, nem horas. Apenas continuidade. Apenas presença. A mente não buscava respostas, nem criava perguntas. Pensamentos surgiam lentamente, flutuavam por um instante e depois se afastavam, sem exigir envolvimento. Era como se o mundo estivesse suspenso entre dois estados. Não mais noite, ainda não dia. Um espaço raro, silencioso e profundamente acolhedor. Um espaço onde nada precisava acontecer para que tudo estivesse completo. Aos poucos, sinais discretos de vida começavam a se manifestar. Um pássaro cantava brevemente, quase em tom de ensaio. Depois, outro respondia, distante. Os sons eram espaçados, respeitosos, como se até o amanhecer entendesse que aquele instante precisava ser preservado. O céu ganhava novos tons. Azul acinzentado, depois um leve dourado quase imperceptível, misturado a tons frios que ainda resistiam. O horizonte se iluminava lentamente, sem pressa, como se estivesse sendo pintado à mão, traço por traço. O mar refletia essas cores com fidelidade absoluta. A superfície da água se transformava em um espelho vivo, ondulante, onde céu e oceano se confundiam. Não era possível dizer onde um terminava e o outro começava. Na areia, pequenas marcas surgiam, rastros deixados por criaturas noturnas que agora se recolhiam. Vestígios sutis de uma vida silenciosa, invisível durante o dia, mas fundamental para o equilíbrio daquele lugar. Em poucos instantes, essas marcas também seriam apagadas pela maré, sem deixar lembranças. Internamente, algo se acomodava. Não era uma mudança repentina, nem uma revelação clara. Era um alinhamento suave. Emoções encontravam seu lugar. Pensamentos se organizavam sem esforço. O corpo parecia mais leve, como se tivesse aprendido a descansar de verdade. A madrugada ensinava sem palavras. Mostrava que pausas são necessárias, que silêncio não é vazio, que recomeços não precisam ser bruscos nem ruidosos. Eles podem chegar devagar, respeitando o ritmo de quem os recebe. E enquanto o primeiro sinal verdadeiro do amanhecer começava a se firmar no horizonte, ficava claro que aquele momento não era apenas uma passagem de tempo. Era um espaço de cura silenciosa, um convite gentil para seguir adiante com mais leveza, levando consigo a calma profunda que só existe quando se permite simplesmente estar. O amanhecer chegava sem alarde, como tudo naquele lugar. O céu se abria lentamente, revelando camadas suaves de luz que substituíam a escuridão da noite. Tons de azul claro se misturavam com dourado pálido e delicados traços rosados, criando uma pintura viva que se transformava a cada instante, mas sempre de forma gentil. O sol ainda surgia tímido, escondido parcialmente no horizonte, mas sua presença já era sentida. O ar começava a se aquecer de maneira sutil, tocando a pele como um abraço morno. A luz se espalhava pelo mar, fazendo a superfície da água brilhar com reflexos tranquilos, sem cintilar excessivamente, apenas o suficiente para lembrar que um novo dia havia começado. As ondas seguiam seu ritmo natural, agora um pouco mais frequentes, mas ainda profundamente serenas. Cada uma avançava, tocava a areia com cuidado e recuava lentamente, deixando para trás uma linha fina de espuma branca que logo desaparecia. Não havia pressa, não havia insistência, apenas constância. A praia despertava aos poucos. A areia, ainda fria e levemente úmida, refletia a luz suave da manhã, criando um brilho discreto que se espalhava até onde os olhos alcançavam. As dunas ganhavam contornos mais definidos, e a vegetação próxima começava a se mover com o vento leve, como se respirasse junto com o ambiente. A cabana permanecia ali, silenciosa, sólida, em perfeita harmonia com tudo ao redor.
A luz da manhã entrava pelas janelas abertas, iluminando o interior de forma natural. A madeira clara parecia aquecida, viva, carregando histórias antigas que não precisavam ser contadas para serem sentidas. A rede pendurada se movia suavemente com a brisa matinal, criando um balanço quase hipnótico. Mesmo vazia, transmitia uma sensação de descanso contínuo, como se o repouso da noite ainda estivesse presente. A mesa simples permanecia intacta, com a caneca vazia e as conchas imóveis, refletindo a luz do dia que começava. Nada ali exigia atenção imediata. Nada precisava ser feito. O momento se sustentava sozinho, completo em sua própria quietude. O ar da manhã trazia uma clareza diferente. Cada respiração parecia limpar a mente, abrir espaço por dentro. Inspirar trazia leveza. Expirar levava embora qualquer resquício de tensão, qualquer pensamento que ainda insistisse em pesar. O corpo se sentia presente, mas relaxado, desperto sem estar agitado. Os sons do dia surgiam de maneira respeitosa. O canto dos pássaros era espaçado, suave, como se acompanhasse o ritmo da respiração. O vento passava pela praia sem levantar poeira, apenas tocando a areia e seguindo adiante. O mundo despertava sem romper a paz que havia sido construída durante a madrugada. O mar continuava seu trabalho silencioso, apagando marcas antigas na areia. Rastros deixados pela noite desapareciam pouco a pouco, lembrando que nem tudo precisa ser carregado adiante. Algumas coisas podem simplesmente ficar para trás, dissolvidas pelo tempo e pela água. Internamente, havia uma sensação clara de conclusão. Não um encerramento brusco, mas um fechamento gentil. Como quando se fecha um livro devagar, mantendo a história viva por dentro. Emoções encontravam seu lugar. Pensamentos se organizavam sem esforço. O silêncio interior se tornava confortável, acolhedor. Aquele lugar ensinava, sem palavras, que descanso verdadeiro não significa parar completamente, mas encontrar equilíbrio. Que tranquilidade não é ausência de som, mas harmonia. Que é possível seguir adiante sem pressa, carregando menos peso e mais presença. O sol subia lentamente, iluminando mais a praia, mas sem ofuscar. A luz se espalhava de forma uniforme, tocando tudo com cuidado. O dia se firmava, mas mantinha a suavidade herdada da noite. Era possível sentir que, mesmo ao deixar aquele lugar, algo permanecia. A calma não ficava presa à paisagem. Ela acompanhava quem a experimentasse. Tornava-se parte da respiração, do ritmo dos passos, da forma de olhar o mundo. A história se aproximava do fim, mas não havia sensação de despedida, apenas continuidade. Como uma maré que recua sabendo que retornará. Como um amanhecer que não apaga a noite, apenas a transforma. E assim, com o som constante das ondas, a luz tranquila do sol e a sensação profunda de paz, tudo se acomodava naturalmente. Sem pressa, sem esforço, sem necessidade de mais palavras. Apenas o descanso que fica.